Ela caiu no escuro antes de ter tempo de entender o que acontecia. Primeiro, a pancada do corpo contra a lateral do barco. Depois, a mão firme que a empurrou. O frio da noite cortou a pele como uma lâmina. A água a engoliu com um som que não era apenas água. Era metal rangendo, vozes distantes, uma sirene que parecia vir de outro planeta. Shan Manning tentou agarrar o ar e encontrou sal, enxurrada e pânico. Tudo junto, como se o mundo tivesse decidido se desfazer em ondas. Ela sempre soubera que tinha medo da água. Não era apenas uma aversão, era um nó antigo que apertava o peito desde a infância, um dia ao qual retornava cada vez que a superfície refletia a lua. Agora o nó apertou até quase arrancar a respiração. Havia mãos que a empurraram, vozes abafadas falando em mandarim rápido, botas batendo no convés. Alguém havia dito algo como rápido e não deixe marcas. E no último segundo antes de desaparecer sob a massa fria, Manning pensou num rosto. O rosto de sua mãe, desaparecido havia anos. E então, a água a puxou para baixo. Quando a boca finalmente encontrou o ar outra vez, foi por um milagre de coordenação humana, não por destino. Um braço forte a agarrou por trás. Outro segurou sua cabeça. Uma luz branca cortou a escuridão. O mundo voltou. O cheiro de óleo, o rangido de cordas, a voz calma de um homem ordenando que alguém pegasse um cobertor. Havia vozes de resgate, de bombeiros, o ruído inconfundível de um motor aproximando-se. Ela sentiu mãos que não eram amigas a arrancá-la do mar, e por um momento, a confusão fez com que ela acreditasse que estava sonhando. A voz do homem ficou clara quando ele inclinou o rosto para ela, os olhos calcados com uma calma que a surpreendeu no meio do caos. Manning, respira comigo, ele disse, e aquelas palavras, simples, eram uma âncora. A mão que a segurava era firme e cálida contra seu ombro molhado. Ela abriu os olhos e viu um terno escuro costurado como uma armadura, cabelos cortados com precisão e olhos que não tremiam. Olhos que pertenciam a Yan Xincheng. Não foi um salvamento solitário. Havia equipes por toda parte. Guarda costeira, bombeiros, paramédicos e homens com rádio que coordenavam um reboque até a margem. Mas a imagem que ficou gravada na mente de quem observou foi a dele emergindo da bruma com um casaco molhado, puxando-a para si, e por um instante, o gesto assumiu a elegância de um conto de fadas moderno. Um bilionário que surge não em um cavalo, mas em uma lancha, e que agarra a heroína já à beira do abismo. Ela foi enrolada num cobertor térmico, as pernas tremendo, a boca com gosto de metal. Engasgou e cuspiu água. A respiração veio em soluços, e com cada ar, a sombra do medo parecia menos densa, embora não se dissolvesse. Nas primeiras horas depois do resgate, no convés do barco de resgate, ela só conseguia repetir a palavra "por quê?", como se a explicação viesse através da repetição. A pergunta era menos sobre o motivo pessoal do homem e mais sobre a razão de alguém ter tentado matá-la, ou apenas silenciá-la. Do lado de fora do hospital, câmeras já cuspiam manchetes e especulações. Televisões de porta de pronto-socorro reproduziam cenas do convés, ampliando o corte do casaco, os olhos calmos de Ian. Nas redes, havia quem chamasse o episódio de romance de resgate, quem o minimizasse como encenação, e quem fizesse perguntas mais duras. Por que alguém a empurrou no mar naquela noite? Quem tinha interesse em que Shan Manning desaparecesse? Dentro do hospital, a luz era branca demais, sem compaixão. O médico-chefe diagnosticou hipotermia moderada e ingestão de água. Havia também, ele disse com cuidado, sinais de um ataque de pânico agudo. Ela está estável, afirmou, sem pressa em prometer certeza. Mas precisa ficar em observação. Episódios desse tipo podem desencadear respostas físicas prolongadas, tremores, insônia, episódios de sufocamento. Precisamos garantir que não haja complicações pulmonares. Ian não saiu do corredor. Sentou-se imóvel numa cadeira que rangeu sob seu peso, a mão encontrando o telefone apenas às vezes, quando precisava ordenar segurança, falar com o advogado ou acalmar jornalistas. Seu rosto, contudo, não se alterou quando os repórteres empurravam microfones.
Havia algo naquele homem que fazia com que o pânico de Manning diminuísse só por tê-lo por perto, não o pânico em si, que permaneceu como uma sombra à espera de acender de novo na água, mas o pânico do abandono. Ele simplesmente ficou. Isso para ela começou a parecer diferente de uma campanha de relações públicas. A princípio ele falou pouco. Ofereceu-se para pagar o hospital. Corrigiu com firmeza quando alguém sugeriu chamá-lo de Salvador. Ela foi socorrida por muitos. Eu apenas estive lá no momento em que a equipe conseguiu retirá-la da água. Havia cuidado em sua fala, quase como se ele temesse transformar a graça em propriedade. Ela precisava entender. Nos primeiros minutos em que a lucidez lhe permitiu pensar, cada pergunta parecia atravessar um vidro grosso. Por que ela havia sido escolhida? Havia algo em seu passado que atraísse essa violência? A cada tentativa de firmar pensamentos, suas mãos tremiam quando lembrava quem a havia empurrado. Figuras encapuzadas, um tremer de voz, o aroma de perfume barato. Não era um crime de oportunidade. Era deliberado. E havia em algum lugar uma câmera, um observador, ou alguém que reconhecera sua face. Não foi necessário muito para que o hospital se tornasse um microcosmo de intrigas. Tang Lin circulava pelos corredores, não escondendo o ódio fino que deformou seu sorriso. Ela falava alto o suficiente para que mensagens chegassem até o leito onde Manning recuperava a respiração. Um sussurro venenoso sobre noivados interrompidos e interesses rompidos. Tang Lin tinha amigos na alta sociedade. Suas palavras foram sementes prontas para brotarem novos rumores. Yuan Shuai, por outro lado, apareceu no corredor como uma presença leve demais para o peso do que ocorrera, brincando com a situação para tentar arrancar um sorriso dela, fazendo piadas fracas sobre cenas de filmes. Ele era a almofada que amortecia a tensão. Leal, às vezes boba, mas necessária. Fora do quarto, Fang Xiang se movia como um ponto firme de investigação. Ele vinha da polícia marítima, e sua presença acalmou parte do caos. Era o tipo de homem que olhava para os fatos e conseguia dizer, com voz curta, o que era mais provável. Foi um sequestro planejado, ele disse ao diretor da unidade de investigação. Eles sabiam onde nos encontrar. A embarcação usada tinha preparação. Não foi um arrastão casual. Ele anotou horários, coordenadas, quem viu o quê? Havia fragmentos. Um descarregamento no pier às 8 da noite. O registro de uma lancha que apareceu e sumiu. E o silêncio errado de uma rua onde deveria haver vida. Em paralelo, a equipe privada de Yan começou a trabalhar silenciosa e eficientemente. Homens e mulheres internos com laptops e pastas cruzaram informações antigas com registros recentes. Yan assistia a tudo, a 1,5 metro de distância, com expressão quase neutra. Sua equipe não admitia erros. Para eles, a possibilidade de um sequestro vinculado a manobras corporativas começou a emergir como linha de investigação desde que um pequeno detalhe foi notado. Um carimbo, um selo, um instrumento simples, de madeira e tinta, mas com peso material sobre a governança da LH. O selo pessoal da família Zhuang não era objeto de adorno. Era, no vocabulário seco dos negócios, uma autorização antiga, um carimbo que garantia a confirmação de documentos sem a necessidade de uma assinatura manuscrita em determinados atos societários. Em termos práticos, quem apresentasse aquele selo poderia validar decisões que, de outra forma, precisariam de assembleia ou consenso. Em mãos erradas, seria uma ferramenta de poder. Em uma reunião de rotina, alguém mencionou que, se o selo reaparecesse antes de um encontro decisório do conselho, as chances de manipulação aumentariam. E foi assim que a hipótese ganhou forma. E se o sequestro não tivesse alvo pessoal, mas fosse, em última análise, uma tentativa de recuperar aquele selo para usá-lo como alavanca? Shane Manning ouviu fragmentos dessas conversas entre sussurros, olhos semicerrados, a respiração ainda instável. Ela sentiu uma pontada de incredulidade. Por que seria ela, comum entre tantos nomes poderosos, o centro de um plano tão frio? Alguém, em algum momento, imaginou que tinha confundido o alvo. Outro cenário sugeriu que ela havia sido usada como isca. Nada tinha certeza. Só havia o gosto de metal, a lembrança das mãos que a empurraram e a sensação forte de que suas memórias poderiam ser invadidas para servir a interesses maiores.
Os tabloides não economizaram linguagem romântica. Príncipe do mercado salva moça de queda mortal, dizia uma manchete. Outra sugeria um drama de paixão proibida. As redes sociais criaram a hashtag #Salvador de Terno, e vídeos amadores do convés viralizaram. Yan Xincheng ficou no centro de tudo porque, além de ser o homem que a puxou da água, era o CEO de uma das maiores fortunas do país. Onde havia poder, havia curiosidade. Mas a curiosidade era uma coisa, a investigação séria, outra. Fan deixou claro que precisava separar os dois. "Espero que a mídia nos deixe trabalhar", murmurou a um repórter. "Não é hora de romance, é hora de fatos." No quarto, Manning teve uma noite longa, entre sonhos que remontavam à infância e flashes do que acontecera. Quando acordou ao amanhecer, sentiu o corpo magoado e a cabeça zumbindo. Havia um peso absoluto no peito. Não era apenas a água que a havia ferido, eram as perguntas. Quem a odiava tanto a ponto de deixá-la morrer no mar? E por quê? Yan apareceu como sempre, sem espetáculo, apenas chegando. Trouxe um café que a equipe de enfermagem recusou com leveza, e por um instante, a humanidade do ato eclipsou a frieza do escândalo. Ele não perguntou naquela primeira conversa sobre o selo. Em vez disso, aproximou-se e falou de coisas pequenas. O gosto do café, o nome de um médico que os tinha atendido. Havia cuidado nas sílabas, e a firmeza em sua voz disse àquela mulher que ele preferia agir a discursar. "Você está bem?" ele perguntou. Não havia paternalismo, apenas a preocupação clara de alguém que se recusava a permitir que ela ficasse sozinha. Ela respondeu com frieza, mas havia uma beirada de gratidão que não precisava ser pronunciada. "Por que você estava ali?" ela insistiu. "Porque precisava fechar a lacuna entre salvação e motivo." Ele desviou por um segundo, os olhos procurando palavras que escondessem algo maior do que o resgate. "Passei pela área por acaso", disse ele. "Havia uma reunião sobre a expansão do porto. É confuso parecer plausível, eu sei." Havia verdade na evasiva. A evasão, porém, só aumentou a suspeita. Seria ele parte de uma manobra, um salvador com interesses por trás? Enquanto isso, na redação dos jornais e entre os influenciadores, a narrativa era mais simples e consumível. Um CEO em seu melhor momento humano. É mais fácil ler uma imagem do que aceitar camadas. Mas na mesa de Yan, em sua sala com vista sobre a baía, os gráficos não mentiam. As ações da LH flutuavam em razão de rumores e decisões que dependiam de um carimbo escondido, de um documento antigo cuja existência, na linguagem dos negócios, valia milhões em influência. Os adversários da família Zhuang observavam com olhos afiados. Havia investidas sutis, propostas públicas de compra, artigos questionando a capacidade da família de manter controle. Tudo se conectava como peças de um tabuleiro que, de repente, tinha uma peça errante. Shen Manning. A investigação seguiu em duas frentes nítidas. Do lado da lei, Fang Xiang reuniu depoimentos, olhares e horários. Ele descobriu que a lancha usada na tentativa de homicídio havia sido registrada poucas horas antes numa marina próxima, com um nome que não batia com os documentos oficiais. Havia também um telefone descartável encontrado no pier, desligado, com 3 chamadas perdidas de um número que não foi possível rastrear de imediato. Do outro lado, a equipe de Yan vasculhou arquivos antigos, contratos, atas de reuniões, fotos de décadas atrás. Em uma pasta amarelada, encontraram referências àquele selo pessoal, carimbo de madeira com a marca da família Zhuang, usado pela matriarca em decisões que, quando o tempo era conturbado, passavam por cima de burocracias modernas. Alguém havia tentado sistematizar poder com uma peça de ofício, uma relíquia que dava a quem aportasse autoridade instantânea. Em meio às conversas sobre poder, Manning percebeu que sua história se entrecruzara com um passado que ela achava enterrado. Havia nomes que remontavam a um acidente, há 17 anos, que ninguém queria revisitar. Um carro que saiu da estrada numa noite de chuva, 2 jovens que desapareceram, um silêncio oficial que nunca falou. Pequenos pedaços de jornal encontrados por acaso por Yuan Shuai, que tinha o hábito de colecionar notícias antigas, sugeriram coincidências demais para serem ignoradas. Alguém, em algum momento, parecia ter decidido que era hora de recolocar antigos favores e vinganças em circulação.
Os dias que seguiram foram ocupados por entrevistas, lembretes médicos e reuniões. A imprensa rondava. Tang Lin, que se movia como uma sombra feminina nos círculos sociais, fez questão de aparecer em eventos com olhares que buscavam provocar, conhecendo bem o poder destrutivo das imagens. Em uma recepção, insultou Manning de forma quase teatral, lembrando a todos do suposto noivado interrompido. Insinuou que Manning tinha sido um acessório descartável, que sua posição social era fruto de interesses, não de verdade. As palavras de Tang Lin tinham pontas afiadas, mas não tocavam o cerne dos fatos. Ainda assim feriam onde mais doía. A polícia, por sua vez, seguiu pistas que cheiravam a manipulação. Um antigo funcionário da LH, demitido há anos, apareceu entre as sombras como alguém com motivos para voltar a se vingar. Havia também rumores de acordos secretos entre membros do conselho da família Zhuang, tudo envolto em silêncio e em documentos que só eram válidos se o tradicional selo confirmasse. Cada indício trazido à luz só fazia a teia crescer, sem permitir que se chegasse a um nó firme. Uma noite, enquanto as luzes do hospital apagavam e Manning lutava para dormir de novo, Yan recebeu em seu telefone uma mensagem curta que o fez erguer o queixo. Era uma fotografia de baixa resolução, tirada de um arquivo antigo, que alguém enviou para ele sem explicações. Era a impressão de um selo, a marca da família Zhuang, comprimida em papel amarelado. Embaixo, um carimbo de data, 17 anos atrás. A imagem vinha sem assinatura, mas com um recorte de texto destacando que, se o selo voltasse ao controle público antes da próxima assembleia, haveria consequências. Yan prendeu o ar. O operador judeu de sua equipe, que havia enviado a foto, acrescentou uma linha em voz baixa. Há uma assembleia marcada em 10 dias. Se o selo reaparecer, tudo pode mudar. De repente, o tempo ganhou um novo peso. 10 dias. Apenas 10 dias até que decisões que hoje pareciam abstratas se tornassem concretas. Era uma janela curta o suficiente para exigir ação, longa o bastante para permitir que inimigos buscassem vantagem. Para Yan e sua equipe, o prazo era um clarim. Para Manning, era um novo motivo de insônia. Em 10 dias, o que aconteceria com sua vida? Com as ações, com a reputação da LH, com o nome de sua mãe, que havia sido envolto em silêncio tantos anos atrás? Na madrugada seguinte, Fang Xiang entrou no quarto com um olhar que não escondia cansaço, mas também não trazia o vazio de quem aceita o acaso. Encontramos um registro, disse ele, estendendo um tablet. Na tela, um vídeo de segurança de um cais 20 minutos antes do sequestro. Havia figuras encapuzadas. Uma delas segurava uma caixa pequena. Em um frame ampliado, era possível distinguir um relevo no metal da caixa. Exatamente o desenho que décadas antes fora usado para proteger o selo da família Zhuang. Não posso dizer ainda que levaram o selo, advertiu Fang Xiang. Mas há indícios fortes de que uma busca por algo específico aconteceu naquela hora. Manning olhou para a imagem e sentiu o mundo encolher. A caixa, mesmo em baixa resolução, era tão familiar como um objeto que aparece apenas em sonhos. Era possível que aquilo fosse um artefato simbólico, uma peça que garantia poder aos que a possuíam. Era possível também que ela tivesse sido apenas um erro, um alvo trocado. Mas o fato de que o assalto e a tentativa de afogamento ocorreram exatamente na noite em que alguém tentava recuperar uma caixa com um símbolo da família Zhuang tornou improvável a tese do acaso. Yan permaneceu calmo. Sua calma, dessa vez, carregava uma determinação que não permitia dúvidas. Abriu a mão e segurou a dela por um segundo. Um gesto simples, sem posse, mais uma promessa de que não a deixaria sozinha naquela investigação que agora invadia sua vida. Vamos encontrar o que procuram, disse ele baixo, como se garantisse a ela e a si mesmo que havia planos já em movimento. Ele não falou sobre a assembleia nos próximos 10 dias em voz alta. Não precisava. A urgência ficou no ar entre eles, visível como um relógio que corria sem misericórdia. As equipes dividiram tarefas. A polícia vasculharia registros de embarcações e testemunhos. A equipe de Yan faria o trabalho de gabinete, abrindo caixas antigas, revendo contratos, rastreando quem teria interesse em que o selo voltasse à tona.
Yuan Shuai ofereceu-se para acompanhar Manning, uma presença constante de bom humor e abraço quando necessário. Lin Mofan, sempre o colaborador discreto, foi instruído a verificar eventuais imagens dos últimos anos que pudessem apontar tendências de movimentos suspeitos. Cada personagem entrou num nó comum, unidos por uma pista que remexera segredos de família e zaquelique interesses. No entanto, ninguém deixou de ver o risco. Havia poder por trás da busca, e poder costuma responder com violência quando se sente acuado. Em um jantar social no qual Manning fora convidada mais por protocolo do que por escolha, Tang Lin cruzou o salão numa investida calculada, e a plateia percebeu a tensão, como se aguardassem um tropeço coreografado. Manning, ainda frágil, aceitou cada olhada com uma coragem que parecia prestada. Sentiu, porém, que havia olhos que mediam cada palavra sua, cada gesto, como se ela fosse uma peça no tabuleiro de interesses que o silêncio de 17 anos havia mantido imóvel até então. Quando a noite caiu sobre a cidade, Yan reuniu alguns poucos homens de confiança numa sala de vidro, com vista para o porto. As luzes refletiam no mar com um brilho que, agora, parecia menos acolhedor e mais calculado. "Temos 10 dias", disse ele, sem cerimônia. "Se o selo reaparecer na posse do lado errado antes da Assembleia, eles poderão empurrar decisões que nos custarão muito mais que dinheiro. Temos que prevenir isso." Havia frieza em sua fala, mas também uma pitada de vulnerabilidade. Não a vulnerabilidade de quem chora, mas a de quem admite que, mesmo com riqueza, há coisas que ainda o preocupam de forma profunda. Entre elas, ela, sentada num quarto de hospital, vinha ocupando um lugar que ele não soubera que a política empresarial poderia lhe conceder. Naquela mesma madrugada, enquanto Manning dormia um sono entrecortado, Yan recebeu um chamado anônimo. Uma voz sussurrou que havia um arquivo na antiga biblioteca da família Zhuang, um diário com anotações sobre o selo e sobre uma noite que nenhum dos vivos ousava comentar. A linha de comunicação era suspeita, certamente um jogo, mas também era um fio que precisava ser puxado. Yan olhou pela janela para as luzes do cais, e por um segundo seus olhos refletiram tanto a imagem da cidade quanto a de uma dança antiga. Poder e proteção entrelaçados. Em algum lugar, um motorista trocou de marcha silenciosamente. Em outro, uma caixa pequena foi colocada numa sala que ninguém vigiava. E Manning, na enfermaria, acordou outra vez, com a sensação de que o mar estava perto, sempre perto, que as ondas poderiam voltar a aparecer a qualquer momento. Ela se levantou, tentou beber água, e a mão que encontrou primeiro foi a de Yuan Shuai. Ele sorriu com o mesmo humor que trazia à superfície desde o início. "Eles não vão te deixar sozinha", murmurou. E por mais que essa promessa soasse insuficiente contra o peso da conspiração, era uma promessa concreta. Uma aliança pequena, humana, contra uma trama que parecia mais antiga do que qualquer um dos presentes. No dia seguinte, as pistas começaram a se encaixar como peças que até então pareciam soltas. Um ticket de estacionamento colocado num bolso do casaco de um dos suspeitos, um registro de call center que apontava uma ligação para um número hoje cancelado, um funcionário demitido que houvera trocado farpas com a família Zhuang anos atrás. Nada isolado, tudo sugerindo que havia conexões entre o presente e um evento enterrado há 17 anos. A descoberta mais perturbadora veio quando um nome apareceu repetido em diversas anotações: Chuang Jiakai. O nome do homem, membro da família Zhuang, recortava a investigação com uma presença quase inevitável. Chuang Jiakai era uma figura com interesses próprios no tabuleiro corporativo. Sua ambição, notória nos corredores, fazia dele alguém que poderia lucrar com o caos. Mas ainda havia perguntas sem resposta. Quem dera ter certeza de que o selo fora o que buscavam naquela noite? Quem dera ter certeza de que Manning fora apenas um erro e não um objetivo calculado? E havia, no fundo de tudo, a sensação de que a verdade, seja ela qual for, estava protegida por pessoas dispostas a qualquer coisa para mantê-la enterrada. O relógio seguia, e 10 dias se aproximavam, como a onda que chega antes de bater. Yan considerou por um breve momento transformar proteção em confinamento. Rejeitou a ideia com força. Não queria que sua proteção se tornasse prisão. Ele sabia que, para mantê-la a salvo,
Precisava mais de estratégia do que de vigilância. Precisa-se de aliados nos lugares certos, de informações que anulassem movimentos, de uma investigação que colhesse provas sem expor vulnerabilidades. A fragilidade dela, pensou, exigia mais que um casaco quente e uma promessa sussurrada no leito de hospital. Exigia revelar o que havia sido escondido. Quando a equipe descobriu, enfim, uma pista que conectava a caixa do cais à antiga noite do acidente, algo mudou no ar. Era um pequeno pedaço de cartão, parcialmente queimado, com letras borradas e um símbolo que Ian reconheceu de imediato. O mesmo relevo do selo, estampado como se alguém houvesse testado sua impressão. A evidência não bastava para uma acusação. Bastava, porém, para transformar o prazo de 10 dias em um pulso acelerado que corria por entre a equipe. Havia aquele fio. Puxá-lo poderia abrir uma porta há muito fechada. Não puxá-lo poderia custar muito mais do que dinheiro. Manning, ao ver aquela peça pela primeira vez, sentiu o velho medo da água abrir uma fresta dentro dela. Era como se novamente alguém tentasse empurrá-la para fora de seu lugar no mundo. Mas havia também, lado a lado, uma curiosidade inquieta. Por que sua vida aparentemente comum e sem títulos se tornara tão relevante? Por que sua queda no mar havia sacudido tanto polvo de interesses? As respostas não viriam todas naquela noite, nem na noite seguinte. Mas algo havia mudado. A corrida agora tinha um tempo definido. E nas peças que Ian alinhava em sua sala de vidro, nas anotações que Fang Xiang fazia, nas conversas cortadas de Tang Lin e nos sussurros de Yuan Shuai, havia uma consciência compartilhada de que, se aquele selo reaparecesse em mãos erradas, o mundo de muitos mudaria de forma irreversível. À medida que a cidade se deitava, as luzes dos prédios pareciam piscar como olhos vigilantes. Ian ficou sozinho por um momento, encarando a fotografia do selo que alguém enviara. Pensou em Manning, na curva da sua boca quando ria, no jeito com que apertava os dedos quando nervosa, no calor que parecia preencher os espaços vazios após ela ter sido retirada da água. Ele sabia que precisava agir com precisão. As próximas horas seriam de preparação, os próximos dias, de corrida. E enquanto o relógio apontava novamente para o amanhecer, uma mensagem anônima chegou ao computador de um dos assessores de Ian. Havia um nome ligado a uma transação suspeita 7 anos antes, e num documento quebrado, uma menção cifrada a um encontro na marina exatamente na noite do sequestro. A mensagem continha apenas 4 palavras. Procurem o diário. A instrução era tão vaga quanto urgente. Para Ian, foi um sinal. Para Manning, uma onda de perguntas. Para todos, um prazo que se aproximava, como a maré que não recua. Procurem o diário. A ordem caiu no ar como uma fagulha. Ninguém riu, ninguém questionou. Aquela palavra simples parecia capaz de puxar do poço qualquer segredo que o tempo tentara enterrar. Ian não esperou por formalidades. Mandou Lin Mofan e 2 assessores vasculharem os arquivos da antiga residência Zhuang, enquanto sua equipe de inteligência começou a contatar arquivos públicos, cartórios antigos e qualquer pessoa que tivesse acesso a papéis empoeirados. Fang Xiang, do lado da polícia, prometeu acompanhar oficialmente as buscas sempre que elas tangenciassem locais públicos. A linha entre um trabalho particular e uma investigação criminal precisava ficar visível. À tarde, com o sol caindo em faixas laranjas sobre a baía, Manning recebeu notícias num tom que misturava alívio e inquietação. Lin Mofan trouxe consigo uma caixa fina, envolta em seda escura, que retirou de um compartimento escondido em um armário antigo da biblioteca dos Zhuang. Quando a tampa foi erguida, o cheiro do tempo, papel amarelado, tinta que se partira em trincas, invadiu o quarto do hospital como um sinal de que a história não estava morta, apenas adormecida. Ela não tinha força para se surpreender. Apenas ficou olhando. As letras no diário eram pequenas, apertadas, escritas em uma caligrafia que parecia medir cada palavra antes de depositá-la. Havia entradas grudadas umas nas outras em noites de chuva, rabiscos em margens, um mapa desenhado com pressa. No centro de uma página, uma anotação que fez o ar da sala parecer congelar. O selo não deve sair de casa. Se sair, seguir para o cais 4. Notificar X.
Não havia nomes completos, apenas siglas, datas e um sentimento de urgência que atravessava as décadas. Tem uma linha, aqui, disse Lin, apontando com o dedo. Menções a uma reunião, 15 de março, há 17 anos. Alguém anotou. Não confiar em Diakai nas horas de chuva. Ele fechou os olhos por um segundo, como se o próprio ruído velho daquele aviso o abalasse. A referência a Chuang Diakai surgiu tantas vezes quanto uma sombra insistente. Não como acusação, mas como presença. O diário não entregava culpados, oferecia trilhas que precisavam de passos firmes. Manning sentiu o corpo tremer, e não só pelo frio que ainda a puxava de quando fora tirada do mar. Uma sensação de que o passado e o presente se apertavam em volta dela fez com que a memória de outra noite, outra chuva, retornasse como um filme em alta velocidade. Risos abafados dentro de um carro, mão no volante que tremia, um grito perceber-se tarde demais. Ela nunca supusera que suas peças estivessem ligadas a uma tapeçaria tão ampla. Agora, o dia do acidente, lembrado por ela como um ponto de dor isolado, respirava no mesmo ar que o selo, o diário e as manobras de mercado. Ian permaneceu discretamente ao lado. Observava, não falando. Notava pequenos detalhes que qualquer outra pessoa deixaria passar. A mancha de café no canto da capa, o recorte do jornal preso entre páginas, a margem onde alguém escreveu proteger e depois riscou o termo. Em seu rosto se lia uma decisão tomada em silêncio. Não permitiriam que o resto se perdesse no rumor da imprensa. Havia algo mais pessoal ali do que simples estratégia. Talvez fosse a sensação de que cada documento era uma peça de vidro cortante, pronta para ferir quem se expusesse sem luvas. Enquanto a investigação do diário avançava, o tabloide eletrônico seguia tentando forjar narrativas. Tang Lin, aproveitando a mínima brecha, deu um passo além do que já fizera nos corredores hospitalares. Compareceu a um talk show de celebridades, vestida para provocar, e insinuou que a presença de Ian no convés era um roteiro pensado para movimentar o mercado. Há interesses em jogo, disse ela, com a voz doce que escondia lâminas. A vida privada virou espetáculo. Pessoas usam caos para fazer dinheiro. As palavras caíram como uma bomba suave. Atingiram público e acionistas. Nos corredores da LH, rostos se voltaram para telas. A imprensa sentiu cheiro de audiência. Os conselheiros, os rivais e até familiares que se mantinham discretos perceberam que uma nova guinada na história poderia ser forçada. Em resposta, Ian pediu cautela, não espetáculo. Lançou comunicados secos, liberou imagens oficiais do resgate onde aparecia apenas como um dos muitos, orientou a equipe de comunicação a não transformar proteção em narrativa romântica. Proteção, explicou, não era propriedade, e a retórica dele tinha um propósito: preservar a autonomia de Manning e, ao mesmo tempo, negar ao público o deleite mórbido da invasão. Isso não impediu que investidores ansiosos olhassem para os gráficos cada vez que Tang Lin sussurrava algo em entrevistas. As ações da LH flutuavam com a mesma oscilação dos rumores. Do outro lado, Fang Shan intensificou a coleta de provas físicas. Acionou colegas para rastrear imagens de câmeras ao redor do cais. Ângulos baixos, horários imprecisos, sombras indecifráveis. Em uma filmagem quase inutilizável, uma figura levou uma caixa para o fundo de um reboque. Em outro trecho, um carro que passara no mesmo momento foi registrado com a placa parcialmente coberta. Pequenos indícios, fragmentos que precisavam ser montados num todo coerente. Ele também encontrou menções a um encontro secreto em um restaurante próximo ao porto alguns dias antes do sequestro. Nomes abreviados e um horário, 20h15. Ninguém naquele momento podia afirmar que Chuang Diakai comparecera, mas o padrão de siglas e as referências ao diário criavam um caminho. Havia motivos para ele ser considerado pelo menos uma peça importante na investigação. A pressão social também encontrou formas mais íntimas de ferir. Um jantar-chá da alta sociedade transformou-se em palco para alfinetadas. Tang Lin apareceu como se fizesse questão de iluminar as falhas alheias. Tinham preparado um espaço para que ela exibisse sua superioridade. E tentou reduzir Manning a comentários sussurrados sobre como alguém fora do jogo poderia atrapalhar encontros políticos. A humilhação atingiu fundo.
Apenas quem tinha convivido com a vergonha social sabe o recado que um olhar desdenhoso carrega. Porém, na tensão pública, uma cena privada ganhou combustível. Ian decreveu que o melhor era mudar o plano. Ele queria algo que fosse simultaneamente rompante e suave, um gesto que dissesse, estou ao seu lado, sem forçar os holofotes. Numa noite em que a chuva voltou a cair, Ian convidou Manning para sair do hospital. Não era para uma sessão de fotos. Era uma saída curta, planejada, com 2 carros de escolta que a equipe tentara disfarçar como rotineiros. O destino, uma casa de campo à beira de um lago, propriedade de um amigo de confiança, isolada o bastante para parecer que ainda existia um pedaço de mundo fora dos olhares. A viagem, curta, foi mais uma passagem pelo silêncio do que por palavras. A cidade ficou para trás como um cenário que poderia quebrar a qualquer momento. Ao chegarem, Ian ofereceu a ela um casaco seco e, no gesto de ajeitá-lo, houve uma hesitação que revelou mais do que um simples cuidado. Havia a tentativa de medir até que ponto podia tocar sem invadir. Ela aceitou o gesto e, por um momento, permitiu-se esquecer que era notícia. Sentaram-se em cadeiras de madeira junto a uma lareira apagada. O lago refletia as luzes do vilarejo distante como manchas de prata. O som do vento era um abraço estranho, protegendo e lembrando, ao mesmo tempo. Tenho pensado sobre o que seria proteger você, disse Ian, com a voz mais baixa do que costumava usar em público. Não quero que se sinta presa, nem que se torne uma peça num movimento que não controla. Havia ali uma franqueza que o poder raramente demonstrava. A admissão de que riqueza não é sinônimo de resposta para tudo. Manning olhou para ele. Pela primeira vez desde a água, falou sem o mecanismo do medo tomando o controle. A sensação de perder o controle é o que me mata. Não ser capaz de lembrar é o que me faz acreditar que a vida pode ser tirada de mim por qualquer um. Sua voz falhou, e por um instante a mulher forte que outrora dissera frases prontas reduziu-se a alguém comum, com medo. Ian não ofereceu receitas. Só estendeu a mão, não para segurar, mas para oferecer companhia. Não prometo acabar com os perigos, disse. Prometo que não vou deixar que você os enfrente sozinha. E prometo procurar as lacunas, até que possamos juntas costurá-las. Havia uma ternura calcada na decisão. Era uma promessa que misturava proteção e parceria. Quando ele tirou do bolso um pequeno anel, algo simples, sem pretensões de luxo exagerado, com um pequeno entalhe que lembrava uma onda, o gesto não foi cercado de grandes palavras. Ian não ajoelhou, não fez espetáculo. Colocou o anel na palma aberta de Manning como quem oferece uma aliança de conveniência e afeto. Não é um pedido formal, explicou. É um símbolo. Se você aceitar, é porque confia em que caminharemos juntas. Se não aceitar, nada muda. Só quero que saiba que isso significa que estou do seu lado. A simplicidade do gesto cortou através da carne ferida dela. Não era a explosão de um amor recém-descoberto. Era uma escolha, ficar e construir diante do perigo, com uma pessoa que usava poder para proteger em vez de possuir. Manning sentiu as defesas abaixarem. Não todas, mas algumas. Colocou o anel no dedo, com dedos que ainda tremiam. Aceito, murmurou. Não era um sim romântico em sua forma mais pura, era um sim que dizia, eu confio em você para lutar comigo. Ele sorriu, e por um momento os jornais, as manchetes e o sal do mar pareceram coisas distantes. A fuga não foi fuga de fato. Foi um deslocamento pensado para criar espaço de respiração. Passaram a noite conversando, intercalando assuntos banais com planos. O que deveria ser protegido, a quem confiar pequenas verdades, quem poderia ser posto à prova. Ele contou frágeis memórias da infância de quem cresceu cercado por protocolos e expectativas, e ela falou sobre o vazio que as ausências familiares haviam deixado. Havia naquele diálogo um inesperado terreno comum. Ambos sabiam o preço do poder e da solidão. Enquanto isso, as equipes continuavam trabalhando. Fang Xiang trouxe uma novidade inquietante. Uma lista parcial de presentes e transações enviadas da conta de um ex-funcionário da LH para um cofre em outro banco, 7 anos atrás.
O destinatário do cofre não batia com nenhum nome conhecido. Havia apenas uma assinatura abreviada. O cofre, segundo registros, foi aberto algumas semanas antes do sequestro, mas o que fora retirado de lá permanecia incerto. Em paralelo, a perícia ampliou um frame das filmagens do cais e percebeu um detalhe que antes não fora visível. A costura interna de uma caixa que correspondia exatamente a uma marca de corte única. O mesmo tipo de trabalho manual que se usava para guardar objetos oficiais como selos e carimbos. Mais uma coincidência que punha o selo no centro da trama. Em uma sala com luz reduzida, Yan e Fang observaram o vídeo lado a lado. Não podemos dizer com certeza que o que procuravam era o selo, falou Fang. Mas há um padrão tão claro de busca por algo que não é comum em um roubo aleatório. Yan assentiu. E se for o selo, então não é só sobre dinheiro, é sobre autoridade. E essa autoridade, nas mãos erradas, altera decisões. Ele olhou para a foto amarelada do selo colocada ao lado do monitor. Havia na imagem algo que parecia tanto um objeto quanto um símbolo de destino. Uma peça pequena com um peso de lei. O prazo de 10 dias crescia como um formato impossível de ignore. Cada movimento parecia alternar entre prevenir a exposição e coletar provas. Havia urgência, e também a necessidade de cuidado para não entregar a solução a quem talvez esperasse por um passo em falso. Yan sabia que uma ação mal calculada poderia deslocar a peça final para mãos ainda menos previsíveis. Nos corredores do conselho, rumores se transformaram em questionamentos. Havia vozes que pediam ações preventivas, outros exigiam transparência. Conselheiros antecipavam reuniões extraordinárias. Chuang Jiakai, quando abordado por investidores que supunham sua reaproximação, negou participação em atos recentes e tendeu a se colocar como vítima de intrigas internas. Sua negação soou natural para alguns, forçada para outros. A investigação precisava de fatos, não de interpretações. Há 10 dias da Assembleia, um envelope anônimo chegou ao escritório de Yan, sem remetente e com um selo de lacre tradicional. Não o selo dos Zhuang, apenas uma marca que lembrava a formalidade antiga. Dentro, uma foto. 2 homens num cais, de costas, num dia nublado, com um embrulho no braço. No verso, escrito à mão, um número de caixa forte e 3 iniciais que coincidiram, em parte, com as notas do diário. Não era a prova final. Era uma peça que media o calor de algo mais profundo. Yan estremeceu. A sensação de que alguém lhes dava migalhas para que seguissem era desconfortável. Talvez fosse um aliado. Talvez um adversário brincando de revelar. Manning, por sua parte, oscilava entre coragem e fragilidade. Às vezes, acordava à noite com o coração batendo como se ainda estivesse na água. Outras vezes, sentia um impulso irracional para fugir da cidade inteira. A terapia sugerida pelos médicos progredia em passos pequenos. Yuan Shuai tornou-se presença constante, uma mistura de consolo e risada inapropriada que, no entanto, fazia com que ela respirasse. Em público, ele era a nota leve que equilibrava o tom pesado do caso. Em privado, mostrava uma capacidade quase intuitiva de dizer o que precisava ser dito. Você não é um objeto, repetia, como se tentando gravar a frase em sangue. Às vezes, quando a ansiedade a dominava, ele a lembrava de pequenos fatos concretos, que ainda havia amigos, que o corpo cura se tiverem cuidados, que não estava sozinha. No 7º dia, uma reviravolta forçou a todos a acelerar o passo. Lin Mofan, vasculhando uma antiga caixa de correspondências da família, encontrou uma folha solta com um endereço e uma hora, e um nome parcial. H. Wu. A mesma letra apareceu nas margens do diário. Uma assinatura abreviada que nunca despertara a atenção até então. Em 2 telefonemas coordenados, a equipe conseguiu localizar um H. Wu que, relutante, atendeu e aceitou falar em troca de anonimato. Ele não sabia muito, jurou, mas lembrou de uma noite chuvosa em que ouviu falar de um transporte especial de documentos. Dizia que eles não queriam testemunhas. H. Wu parecia mais nervoso do que confiável, mas ofereceu um dado que se encaixou com precisão perturbadora, um número de boleto de um porto e a anotação de um transporte noturno. Era pouco.
era o suficiente para reabrir a busca. Há 10 dias da Assembleia, a corrida parecia contaminar cada respiração. Em meio a tudo, Ian fez algo que nenhum advogado aconselharia se fizesse apenas por impulso. Resolveu tornar o conflito pessoal. Num telefonema onde não se escondia a seriedade, convocou Chuang Jiakai para uma conversa privada, fora do alcance de câmeras. Não com acusações, mas com perguntas. O homem compareceu com uma aura de tranquilidade que poderia ser genuína ou cínica. Sentaram-se numa sala neutra, com café e silêncio. Ian não perguntou sobre o sequestro. Perguntou sobre escolhas, sobre decisões antigas, sobre o medo que algumas famílias têm de ver o passado exposto. Chuang respondeu com evasivas e recordações que pareciam preparadas. Não havia confissão, apenas a certeza de que o nome dele estava conectado a muitas peças soltas. Sair dali sem um nó era impossível, mas também era impossível deixar de acreditar que algo em sua postura não batia com a evidência. Na noite que precedeu a Assembleia, a equipe de Ian recebeu uma pista final, quase cinematográfica. Um bilhete anônimo com coordenadas e uma nota curta. Caixa 47, Banco Central. Sexta, às 10 horas. A Caixa 47 era um cofre férreo que, segundo registros obtidos por Lin Mofan, teria recebido anos antes uma remessa de documentos rotulados com o nome Zhuang. O cofre era público, acessível mediante autorização e assinatura. Retiradas recentes, no entanto, não haviam sido oficialmente registradas. Era uma abertura para procurar, uma esperança localizada numa fechadura antiga. Na manhã marcada, Fang Xian e 2 agentes acompanharam Ian e Lin ao banco. O corredor era frio e retumbante, e as portas pesadas abriram para uma sala de cofres iluminada de maneira ritualística. Quando alguém girou a chave e o botão metalúrgico se movia, havia uma sensação de culpa e de promessa no ar. Estava-se prestes a abrir um objeto que talvez mudasse a narrativa. A Caixa 47 revelou, enrolado em tecido, um pequeno tinteiro e uma prensa com a marca de um selo. Não era o selo original, a peça real não estava ali, mas a prensa trazia impressões que, quando comparadas ao desenho do diário, eram idênticas. Havia também, dentro de um envelope, uma folha com 3 nomes, datada, assinada de forma abreviada e com uma referência ambígua a decisão adiada. A descoberta era explosiva e insuficiente ao mesmo tempo. Havia provas de que o selo fora manipulado, de que alguém havia repetido o processo de impressão em algum momento, porém, não havia o objeto em si. O que se conseguira encontrar confirmava uma teoria. A peça simbólica andara fora de lugar, e o círculo de pessoas que sabia de sua existência era menor do que se imaginara. Mas quem a levava? Para onde? Naquele instante, enquanto as máquinas de café no corredor do banco borbulhavam, Ian pensou na promessa feita à beira do lago e no anel que agora brilhava com a luz do dia no dedo de Manning. Não era luxo que o movia. Era a convicção de que, para encontrar o resto do selo e as respostas, precisariam de tempo e de cumplicidade. Ele respirou fundo e foi até o celular. A mensagem era curta, precisa. Temos parte do quebra-cabeça. Em 10 dias o conselho decide. Não vamos esperar para reagir. Manning, ao receber a notícia de que encontraram algo na Caixa 47, sentiu uma mistura de alívio e medo. Alívio por ver que havia movimento. Medo porque toda a descoberta parecia esticar o laço entre ela e perguntas antigas que não desejava reviver sem ter apoio. Os médicos a lembraram que a exposição pública podia piorar seu quadro. Ela concordou em ir para um lugar discreto, mas não desistiu de estar presente quando as ações começassem a se mover. A sua presença, disseram sua família e amigos, poderia igualmente influenciar corações no conselho, e isso era, de alguma maneira, culpa ou poder, dependendo de quem olhasse. A Assembleia chegou com a cidade em um leve surto de expectativa. A sala do conselho estava cheia. Os acionistas controlavam suas respirações. As câmeras circundavam o corredor exterior. Do lado de fora, manchetes bancavam certeza enquanto Lisa, uma repórter conhecida por não aceitar meias-verdades, disparava perguntas no ar. O que ninguém sabia com clareza era se naquele encontro as peças encontradas seriam suficientes para travar movimentos. Yin entrou na sala com expressão serena.
Não disse que tinham provas inabaláveis. Não poderia. Não ainda. Mas quando, por entre papéis e discursos técnicos, mencionou a descoberta da prensa e o registro parcial de retirada de documentos, muitos rostos mudaram. Chuang Jiakai manteve a compostura. Alguns conselheiros pediram calma, outros exigiram investigação urgente. O resultado prático foi um adiamento tático. Uma sessão extraordinária foi convocada para daqui a 7 dias, menos do que os 10 previstos, mas ainda um exame capaz de forçar mãos a se moverem. Na saída, após horas de palavras, um assessor de Yan o informou de um telefonema que havia chegado para Manning no quarto do hospital. Não era um recado público. Era privado, escrito com uma caligrafia que Manuel, o secretário, julgou familiar. A mensagem não tinha remetente. Se querem a verdade, alguém em sua família tem medo de perdê-la. Procurem a caixa de sapatos azul no porão da antiga casa. M. Era uma pista direta, íntima, que apontava para um esconderijo doméstico, não para cofres oficiais. Ian olhou para Manning com algo entre determinação e preocupação. Havia uma linha fina que ambos tinham de caminhar. Expor o suficiente para recuperar a verdade, sem expor demais a pessoa que fora tragada para dentro da história. Ela assentiu apenas com a cabeça. Não havia palavras altas. Havia, no entanto, um entendimento firmado na presença um do outro. Quando, naquela noite, abriram juntos a caixa de sapatos azul no porão da antiga casa Zhuang, encontraram algo que faria a garganta de qualquer um apertar. Um retrato de família, um bilhete em chinês antigo e, escondido sob o fundo falso, uma pequena caixa de madeira com a lacuna onde um selo claramente tivera repousado. O encaixe estava vazio, mas havia um cheirinho de verniz antigo, como se o objeto tivesse partido recentemente. Dentro da caixa, uma nota curta. Se levaram o selo, não acreditem que é para controlar ações apenas. Alguns segredos precisam ser pagos em sangue. A assinatura era ilegível. Ninguém ali sorriu. O vazio no lugar do selo era mais do que a falta de um pedaço de madeira com gravura. Era a confirmação de que alguém ajeitara um jogo de poder em que o preço da verdade era alto. E o prazo não era apenas um número. Era uma contagem regressiva para decisões que poderiam mudar destinos. Na madrugada, enquanto a cidade dormia com olhos abertos por espectros de rumor, Ian segurou a mão de Manning por um instante e disse, com a voz baixa e sólida de quem havia assumido algo maior que si: "Não prometo apagar o perigo. Prometo atravessá-lo com você." Ela apertou a mão de volta. Não era um juramento de invulnerabilidade. Era um acordo de companheirismo. Havia ainda o eco da nota. Sangue. Era uma palavra que trouxe com ela, mais do que medo, a urgência de não permitir que ninguém pagasse por uma verdade que poderia ser documentada. A equipe preparou um plano com etapas claras. Recuperar o objeto, checar todos os nomes da nota encontrada na caixa 47, confrontar eventuais cúmplices com provas que não deixassem espaço para interpretações e proteger a integridade física de possíveis testemunhas. Fang Xian estava ao lado, pronto para agir dentro da lei, para que a investigação tivesse legitimidade e segurança. Os dias seguintes seriam decisivos. A corrida pelos 10 dias, agora reduzida por manifestações e encontros, fazia de cada amanhecer um prazo a menos. Entre a promessa do anel, o diário que devolvera vozes antigas e a caixa vazia que escancarava vontades, havia uma linha que precisava ser costurada pela verdade. E quando a caixa 47 entregara sua prensa e a casa o vazio do selo, ficara claro que aquilo era apenas o começo. Na última cena antes do amanhecer, quando as luzes do porto tremeluziam como se a cidade respirasse fundo, a equipe encontrou uma fotografia escondida dentro do diário, dobrada de forma a não parecer importante. Era uma imagem de baixa resolução, tirada de costas, de uma mulher na beira de um barco, e ao seu lado, uma mão que segurava algo pequeno, talvez uma caixa, talvez um embrulho. No canto, alguém escrevera, com pressa, 3 letras. MJ. A leitura da sigla não trouxe certeza, só pontas de um fio. Ian guardou a fotografia no bolso como quem guarda um mapa sujo. Manning, olhando as marcas do papel, sentiu que cada pequena revelação era uma vela acesa na escuridão. Iluminava,
mas também mostrava quanto ainda havia a iluminar. Faltavam dias. Havia promessas e perigos entrelaçados. Havia um anel no dedo de uma mulher que recusara ser só vítima. Havia um bilhete anônimo, um diário, uma prensa, uma caixa vazia e a sensação crescente de que os fios do passado não se romperiam sem puxões fortes. A cidade acordava mais uma vez. Havia trabalho a ser feito. Fang Xiang avisou. As próximas horas vão definir os próximos passos. Há muito a verificar e pouco tempo. Yan olhou para Manning, então para seus homens e, por fim, para o relógio que parecia marcar o compasso de uma batalha. Temos menos de 10 dias, disse ele. E uma pista nova. MJ. Vamos atrás disso. Ela segurou o anel com os dedos, como quem busca segurança no metal frio. Então vamos, respondeu. A corrida começara de verdade. Não se tratava mais apenas de descobrir quem a jogara no mar. Tratava-se de entender por que alguém precisava tanto daquele selo que arriscaria matar, ou arriscar fazer outros pagar. Havia suspeitas, indícios e uma pilha de perguntas que ardiam como carvão. Mas também havia uma aliança que se formara em silêncio, e uma promessa que não cabia em manchetes. Na tela, as luzes do cais brilhavam como olhos atentos. E enquanto a câmera da cidade mostrava o vai e vem de barcos, uma última imagem permaneceu na memória de quem estava ali. A prensa com a marca do selo, a caixa vazia e a fotografia dobrada com MJ, escrita por cima. Era um fragmento, nada mais, e também um convite. Se você quer saber para onde leva a sigla MJ, quem é essa pessoa do passado que volta como sombra, e como o anel que simboliza proteção se transforma em promessa de investigação, não perca o próximo episódio. A corrida pelos 10 dias começa agora. Os passos seguintes podem revelar quem tentava controlar o destino da LH e por quê. Se gostou dessa história, compartilhe com alguém que ama histórias de romance e reviravoltas e se inscreva no canal para notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo.